Aqui em Daniel, no 3,16 diz assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aí, no 27, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. 29, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nabucodonosor fez uma estátua que acreditam que era a imagem dele mesmo, que media uns 27 metros, quase 30 metros. E deu uma ordem que quando os instrumentos tocassem, todos deveriam parar. E naquele momento, se curvar diante da imagem. Todos. Esses homens aqui temiam a Deus. Eles sabiam o que queriam para a vida. Eram corajosos, estavam focados. E não estavam dispostos a se submeterem a nada em absoluto que iria contrariar aquilo que eles acreditavam e queriam. E aí, quando tocaram os instrumentos e todo mundo se curvou, eles não. Foram avisar o rei Nabucodonosor que tinha uns judeus que não tinham se curvado. Ele ficou furioso. E disse, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos. E se vocês não se curvarem, eu vou lançá-los numa fornalha em chamas ardentes. Eles disseram para Nabucodonosor, se o senhor quiser, rei, lançar, o senhor pode lançar. O nosso Deus, o Deus que nós prestamos culto, ele pode nos livrar. Mas caso ele não livre, nós não vamos nos submeter à sua imagem, ao seu Deus. Você faça o que quiser. Nós não vamos nos submeter. Pronto. E não se submeteram. O rei furioso lançou eles na fornalha. A fornalha, ele mandou aquecer 7 vezes mais. Os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram só de se aproximar. Eles foram lançados. Nabucodonosor olhou e viu, ao invés de 3, viu 4. E disse, tem a aparência dos filhos dos deuses. Deus estava ali com eles, o Senhor. Mandou que os tirasse de lá. A Bíblia diz que não havia nem um cabelinho queimado, nem cheiro de fogo, nada. Foi feito um decreto pelo próprio Nabucodonosor. A partir de hoje, se alguém falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser destruído, sua casa vai virar um monte de entulho, porque não há Deus como esse que possa livrar. E os promoveu. Se eles, no caso, tivessem se submetido, que garantia teriam de vida? Nenhuma. Nenhuma. E diante de Deus, como seria? Como poderiam buscar
a Deus e manifestar, né, e Deus seja conosco depois de terem se acovardado. É o que acontece com muita gente. Toda vez que ele é pressionado a ir contra a vontade de Deus, ele cede. Toda vez que ele é pressionado a se render, a entregar aquilo que é dele, que ele deveria resistir, ele se submete por medo, por covardia. Entendeu? Quantas pessoas que toda vez que ele é pressionado, ele se rende, ele se entrega, ele não reage, ele não luta. Ele é ameaçado, ele já fica com medo. Chega uma notícia ruim, ele desmorona. Ele é pressionado por uma situação, ele entra em pânico. E o que passa pela cabeça dele é essa mesma. Eu vou me entregar, vou me submeter. Não há o que fazer. Eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que aceitar essa perda, eu vou ter que aceitar essa doença, vou ter que aceitar essa perseguição mesmo, vou ter que aceitar entregar isso aqui mesmo, vou ter que aceitar isso e aquilo. Quantos que têm vivido assim? Ele é pressionado, ele entrega. Ele não luta, ele não reage. Por quê? Porque age com passividade, com conformismo, com uma covardia infernal. Muita covardia. O medo toma conta dele e aí ele toma a atitude baseada no medo. A decisão baseada no medo. Eu entrego. Não luta. O que eles disseram? O nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas caso ele não nos livre, nós não vamos nos submeter. Eu não vou contra. Nós não vamos contra o que nós acreditamos, o que nós queremos. Aquilo que nós temos para a nossa vida, aquilo que nós estabelecemos para a nossa vida. Nós não vamos contra. Mas quantos que têm ido contra a fé, contra os seus princípios, contra aquilo que ele acredita, por pura covardia, por medo. Ele é ameaçado, ele é pressionado, pronto, já se entregou. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você se entregue, Deus não quer que você se submeta. Deus não quer que você ceda à pressão. No final, Deus livrou. No final, eles saíram ilesos e ainda foram promovidos. E até um decreto que glorificava o nome do Senhor foi feito. Porque é isso que acontece na vida de quem vai até o fim. Quem não desiste, quem não cede, quem não se submete. Ele sai abençoado e ele sai melhor daquela situação. Muito melhor. Eles saíram muito melhores daquela situação. Porque no final, o nome do Senhor foi glorificado e até um decreto foi feito. Eles foram promovidos. Mas por quê? Porque eles não se renderam ao homem. Tudo bem, hein? Olha lá, esse era o homem mais poderoso da terra na época. Nabucodonosor, esses, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram o homem mais poderoso da face da terra daquela época. Por quê? Porque eles criam no Deus vivo. E quando uma pessoa manifesta uma fé viva no Deus vivo, anda com Deus vivo, ela não vai se submeter. Porque ela sabe que quem confia no Senhor, espera no Senhor, resiste firme no Senhor, sempre é abençoado, tem o livramento, tem a resposta e sempre sai melhor do que entrou. Ele pode ter entrado numa pressão, numa dor muito grande, mas ele sai vitorioso e muito melhor. Muito melhor. Quem teria coragem de ir contra esse homem? De encarar? De desafiar esse homem? Esses homens. E por que eles desafiaram?
Porque eles andavam com Deus vivo. Porque a fé deles estava sendo depositada não na estátua do Nabucodonosor, mas no Deus que fez o céu e a terra. E quando uma pessoa anda com Deus vivo, ela não tem por que temer. Quando uma pessoa invoca o Senhor, manifesta uma fé viva no Senhor, ela não tem por que temer. Não há por que se submeter. Você não tem que se entregar. Não tem que se entregar. Não tem que se entregar. Você não tem que se submeter a ameaças. Não tem. O que Deus espera que você faça é que você resista. Suporte a pressão. Não ceda. Não se entregue. Não faça nenhum acordo. Não se renda. Vá até o fim, resista. Aguenta a pressão.